Eu, naquela época, eu era primeiro Renner, depois Inter. Eu era mais Renner do que Inter. Torcia mais pro Renner que pro Inter. Aí tinha um time muito bom. Bom, em 54 ele foi campeão invicto, né? Não perdeu para nenhum. E o Internacional e o Grêmio respeitavam ele, porque não era fácil ganhar desde o Rio. Não era fácil. Era muito difícil o Grêmio Internacional ganhar dele aí dentro do campo deles. E antes do Renner tinha o Cruzeiro que fazia a frente. Depois o Cruzeiro andou caindo, o Renner que fazia. O Renner era o único que podia ganhar o Internacional e do Grêmio, era o Renner. Ele era bom time. Basta dizer que esse Pedrinho e Enio Andrade... Mas Andrade foi multicampeão, né? Ele jogou no Grêmio, esses caras vieram do Grêmio porque achavam que não dava mais e vieram aí ganhando. Quando eu tinha 15, 16 anos eu não era sócio, depois obrigaram nós a ser sócio. Eu acho que eu fui uns 4 anos sócio do Renner. Quando eu tinha aí 14, 15 anos, eu não era sócio ainda do Renner, quase todo jogo que teve aí no campo do Renner eu furava. Ali pela Farrapos ele botava 2 brigadianos na cavalo, a cuidar, né? Então quando eles estavam num campo, a cerca era de madeira. E aí quando eles iam com a ponta, nós, a gurizada, cá na outra ponta nós subia e os caras da geral puxavam a gente para dentro. Naquele tempo a gente usava chinelo, casaco, botava o chinelo dentro do casaco para poder furar. O goleiro era o Valdir. Lateral direito era o Bonzo. Back central o Orlando. Lateral que chamava era o Paulistinho. E no meio do campo era Léo e Olavo. E depois na linha tinha o Pedrinho, Breno, Juarez, Enio Andrade e Joelci. Esse time que foi campeão. Ganhou? Foi o seguinte, aquele jogador, a maioria trabalhava no escritório aí do Renner, no varejo, nas lojas. E esse praticamente não fazia nada por jogar no time. Mas quando o velho Jacó Renner descobriu que aquele dinheiro saía da firma, e aí fechou o time. Fechou tudo. Fechou o time. Eu tenho aqui, o senhor Otávio me passou o boletim do Renner do dia 2 de abril de 1959. Diz o seguinte: no dia 17 de março, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Renner, foi resolvido extinguir o departamento de futebol profissional do clube. Esta importante decisão do Conselho foi precedida de uma série de tentativas da diretoria no sentido de que fosse encontrada uma fórmula que permitisse o prosseguimento das atividades profissionais diante das dificuldades ora existentes. Meu nome é Otávio, eu já fui torcedor do Renner por alguns anos, eu tenho 84 anos e admirava o Renner porque tinha um baita de um time, era o único que fazia frente para o Internacional e o Grêmio. E foi campeão em 1954 e evito.